Amém? Amém. Todos aqui? Que bom, feliz por mais esse dia, ter celebrado com os meus amigos, parentes, em casa, essa data de aniversário. Fico feliz de estar aqui também hoje, tendo essa oportunidade de falar dessa palavra do Senhor, nosso Deus, e deste amor tão grande que tem Ele nos revelado. Vamos fazer mais uma oração nesse momento para que o Senhor abra os nossos corações, os nossos olhos, o nosso entendimento, e que a palavra dEle se concretize aqui nesse dia. Você crê nisso? Que Deus há de convencer-nos e confrontar-nos também. Eu espero hoje nessa mensagem que Deus nos confronte e que nós venhamos tomar uma atitude de mudança, se porventura Ele falar aos nossos corações, que eu creio que Ele irá falar. Oremos ao Senhor. Deus, Pai querido, amado, nós estamos aqui, nós te agradecemos já por tudo que tem acontecido aqui, Pai, pela celebração, por tudo que o Senhor tem feito já em nossos corações, pelo aquilo que ainda nós não vimos, pelas coisas que nós não vimos acontecer, mas nós sabemos que pela fé, coisas maravilhosas e surpreendentes acontecem nesse mundo espiritual aqui onde nós estamos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa mente, o nosso coração agora ligado ao Senhor, para que a Tua palavra ela possa atingir-nos e encontrar guarida em nossas vidas, que nós possamos guardá-la e de verdade desejar vivê-la, ó Pai, para que a cada dia a Sua vontade seja feita aqui neste lugar, nessa terra, que seja feito como está no céu aqui neste lugar, e que a Tua presença possa encher, ó Deus, as nossas vidas e nos fazer novas criaturas de verdade, pessoas mudadas, transformadas, a ponto, Deus, daqueles que estão à nossa volta ver, Senhor Deus, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que faz grandezas e que salva e continua salvando ainda as almas. Em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai. Fica conosco, abre o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra, e que se porventura houver qualquer outra força contrária aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus, que seja desfeito e que o Senhor possa reinar aqui, porque Jesus Cristo é o único nome que é sobre todo nome, e no nome dele nós estamos reunidos aqui, e nós o aceitamos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Amém? E graças a Deus. Amém, queridos? Eu fico feliz de novo, novamente, por estar falando aqui, e eu tenho uma responsabilidade muito grande hoje aqui de falar sobre o dinheiro. Dinheiro, gente. Dinheiro é algo que muda, né, as coisas nessa terra. É ou não é? Nos estudos que nós estamos fazendo anteriormente, a irmã Cristina falou na quarta-feira sobre doutrina. E nós aprendemos o que é doutrina. Doutrina refere-se a um conjunto do que? De princípios, né? De ensinamentos, de crenças, que formam uma base de alguma filosofia, né? Nós sabemos que nós aprendemos a doutrina dos mandamentos do Senhor nosso Deus, que Ele nos deixou, para que nós venhamos viver de maneira correta, conforme o Senhor deseja que vivamos. Não é assim? Hoje iremos falar sobre a teologia do dinheiro. Lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo, ele aconselha Timóteo a andar de maneira correta com esse objeto de valor que controla, que tenta dominar pessoas. E nós vamos ver também o que Jesus falou sobre o dinheiro. O apóstolo Paulo ali, diante dos irmãos ali em Éfeso, estava enfrentando doutrinas falsas, pessoas que estavam amando demais o dinheiro, estavam colocando o dinheiro na frente das coisas e estavam sendo dominadas. Estavam deixando a obra de Deus em segundo plano e com essa ação de deixar a obra de Deus em segundo plano, estavam fazendo pessoas sofrerem, estavam causando muitos problemas na igreja. Mas uma coisa que a gente sempre ouve nas pessoas é que, não,
nós não temos que falar sobre dinheiro na igreja. Você já ouviu alguém falar isso? Não, igreja não é lugar de falar de dinheiro. Você acredita assim? Que igreja não é um lugar de falar sobre dinheiro? Olha, no livro que nós estamos, no estudo que nós temos aqui, as lideranças, tem um estudo, a pastora Nilce, ela todo mês, pastora, seja bem-vindo, voltando agora das férias. No livro, nos ensina que a pastora nos dá ali a liderança, onde ela, com a sua sabedoria, ela nos passa todos os estudos que nós temos que pregar, que nós temos que falar na IBD, e nós temos que estudar ali. Nós temos aprendido que na Bíblia tem grandes citações sobre dinheiro. E lá no estudo está dizendo que tem um irmão que ele estuda sobre esse assunto. Ele tem uma organização nos Estados Unidos e ele ajuda missionários, grupos missionários pela terra. E esse irmão, ele fez uma pesquisa de quantas vezes a palavra dinheiro e bens são faladas em toda a Bíblia. E ele conseguiu achar ali mais de 2.000 citações de bens na Bíblia, em toda a Bíblia. Eu fiz uma pesquisa assim meio rápido só sobre a palavra dinheiro. Eu consegui encontrar quase 50. Mas aqui ele está englobando algumas coisas sobre bens, propriedades. E esse irmão, ele é muito estudado sobre esse assunto. E ele também fez um levantamento sobre as falas, as parábolas, os ensinos de Cristo, que mais ou menos Jesus ali falou sobre dinheiro, mais ou menos quase 15 a 20% de tudo que ele disse nos evangelhos. E Jesus falou bastante disso, por quê? Porque ele sabe da importância disso sobre a humanidade. Ele se preocupou com o assunto, porque esse objeto de valor, esse dinheiro, ele ocupa um espaço nos corações. O dinheiro, nós bem sabemos, o dinheiro, papel, espécie, nós bem sabemos que foi uma criação humana. A vontade de Deus, desde o princípio, é que os homens fizessem negócio, mas negócios justos. Deus sempre quis que nós fizéssemos um negócio com honestidade. Algum necessitado que está vivendo entre vocês, não cobre juros deles. Não empreste visando lucro. Veja só que o foco de Deus é você ter solidariedade e não um lucro explorador sobre as pessoas. É ou não é? Deus também, Ele quer que nós trabalhemos para o sustento. Olha que interessante. Lá em Salmos 128 ele diz que nós comeremos do trabalho das nossas mãos. E nós seremos felizes e iremos bem. Veja só como Deus pensa sobre o dinheiro, sobre o lucro, sobre as posses, generosidade. Ele quer que nós tenhamos generosidade acima de qualquer ganância. Lá em Provérbios 28, 27, ele diz que quem dá ao pobre não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-lo sofrerá muitas maldições. O dinheiro e as trocas não deveriam gerar egoísmo no coração do homem. Jamais. Nós vemos aqui nesses versículos que a vontade de Deus é que as coisas fossem feitas com justiça, honestidade, com um alto padrão de qualidade mesmo entre os homens nesses negócios. É interessante se a gente for ver a história do dinheiro, do papel, da moeda. Desse aí que nós temos, de repente você tem uma notinha aí na sua carteira. Ela nasceu há muitos anos, há quase 3.000 anos atrás. Os homens, eles trocavam
Eles trocavam itens por itens. Era uma troca direta. Eram chamados câmbio, né, que falam. Era uma troca de um bem por um outro bem. Não havia notas de papéis, não havia dracmas, não havia ainda. Isso há quase 3.000 anos atrás. Depois, os primeiros registros de dinheiro aconteceu lá na Mesopotâmia, no Egito. Eles trocavam feixes, já era um valor. Era o chamado commodities, né? Eles tinham porções, feixes de cevada, que eles determinavam o valor daquilo. E aí eles, quando queriam, por exemplo, um outro item, uma vaca, eu dou aqui 5 feixes, era o valor que eles acreditavam que era aquela vaca. Mas as primeiras moedas as primeiras moedinhas, que quando começaram a ser feitas já com aquela fotinha, que seja uma cara ali de algum imperador, algum rei, foi lá próximo ao século 8 a.C. Vamos dizer que quase 2.800 daqui da nossa data atrás. Começaram a fazer as moedas. Lá na Líbia, na Turquia, eram feitas de prata e ouro. E ali eles colocavam a marca daquele reinado, que ali, e eles criavam o valor daquela moeda, e assim, sucessivamente, eles iam produzindo moedas, e iam havendo comércio, e tudo mais, como a gente já sabe. Hoje já, as coisas mudaram muito, né? Nós temos aí hoje a evolução do dinheiro nesse mundo atual que nós vivemos. E estava conversando agora com os jovens lá em cima, eles falam, tem as moedas digitais. E de verdade era o que eu tinha escrito aqui. As moedas digitais, temos as moedas digitais. No ano que vem nós vamos ter o Drex aqui. O Drex será a moeda centralizada brasileira, do Banco Central brasileiro, e os brasileiros, nós vamos passar a ter o Drex, gente. Isso é real, vai acontecer. É bem interessante notarmos essa evolução, porque neste mundo de hoje tem as moedas que são elas descentralizadas e as moedas que são centralizadas. As moedas descentralizadas são aquelas moedas que a gente já conhece, já os bancos hoje já estão liberando. Se você abrir seu aplicativo, vai ter aí. No meu já tem aqui os bitcoins, os etéreos da vida, os solanos da vida. São moedas descentralizadas, que são moedas que não são regidas por nenhum órgão financeiro no mundo, nenhum banco central de nenhum estado. Elas são moedas que são redes, são protocolos. São as moedas chamadas digitais. E tem as moedas digitais também centralizadas, que são elas, sim, produzidas por bancos centrais de estados, de países. Mas, falando de tudo isso, o que nós queremos dizer sobre o dinheiro? Perceba que a evolução de dinheiro aconteceu nesse período todo. E nós vemos esse valor, esse objeto de valor, controlando esse mundo, controlando as famílias, nações e diversos grupos, de entidades, e o homem perdendo a guerra para o dinheiro. E agora nós vamos abrir a Bíblia no Timóteo capítulo 1, que é o tema, que é o versículo do nosso tema. Timóteo 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Olha o conselho que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, que era ali o discípulo de Paulo, que ficaria responsável sobre a igreja de Éfeso. E aqui Timóteo já estava pastoreando a igreja.
Se alguém ensina outra doutrina, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra ou a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, versículo 4, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce a inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora vamos abrir Mateus capítulo 6, o versículo 24. Dá um tempinho para você. Se você gosta de usar o celular na Bíblia, não vai fazer como eu fiz na quarta-feira. Acabou a bateria e eu não trouxe a Bíblia. Temos que cuidar, mas é ou não é? Vigiar, né? Sabendo que a bateria dura um dia inteiro, então à noite nós chegamos à igreja e nós não colocamos o nosso celular para carregar. Aí Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Olha só que coisa forte. Nós aprendemos três coisas muito importantes aqui nesses versículos que nós lemos. Nós aprendemos que o dinheiro ele pode se tornar um senhor na vida da pessoa. Essas moedas, esses itens de valor que nós temos na sociedade, ela pode se tornar um senhor na vida das pessoas. A palavra aqui que Jesus usa é riqueza. Na sua Bíblia, de repente, pode estar mamon. Parece que é uma personificação ali de algo, como se fosse um ídolo mesmo, Jesus coloca. Jesus mostra que o dinheiro não pode se tornar um Deus rival no nosso coração, no coração do homem algum. Porque senão, não há espaço para o outro. Servir a Deus e a riqueza gera cobiça. Nós aprendemos o que Paulo falou. Gera preocupação constante, gera ansiedades e desvios espirituais, gera falsas doutrinas. Nós temos visto aí quantas teologias, né? Nós temos ouvido sobre homens que entraram nessa da teologia da prosperidade, afirmações, né? Em todo esse tempo que eu tenho de cristão, desde 1997, já ouvi muitas coisas. Já vi muitos homens, pessoas que pregavam a palavra, mas começaram a amar o dinheiro e se desviaram da palavra, se desviaram da verdade. Não perceberam que o amor
ao dinheiro, ao querer, ao angariar, acabou se desviando da sã doutrina. E era o que estava acontecendo na igreja lá de Éfeso. Nesta primeira carta, o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele fala das pessoas que não são privadas de conhecer, que são privadas de conhecer a verdade. Elas se privaram de conhecer a verdade porque estão agora com o coração virado a um outro Senhor. E o Senhor, qual Jesus disse aqui no Mateus capítulo 6, que é a riqueza, o mamon. E o apóstolo Paulo está mostrando para Tiago, eles são privados da verdade. Por quê? Porque não chegam ao conhecimento deles, porque eles estão amando ao dinheiro. E aqui está um exemplo para nós não seguirmos. Não podemos deixar esse dinheiro, esse item, ser o Senhor em nossas vidas. Nós precisamos colocar nosso coração em Deus. E de verdade pedir a Deus todos os dias, todos os dias, para não fazermos coisas erradas com aquilo que Ele nos coloca às mãos. Porque quando o dinheiro é priorizado sobre Deus, ele se torna algo que rivaliza. E Jesus falou sobre isso, que não dava para a gente agradar um ou outro. Ou você vai entristecer um, ou você vai... Não tem como. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que não existe meio termo mesmo. Veja só o que Jesus disse. Jesus não disse que é difícil. Não, Ele disse, não podeis. E quantas vezes a gente ouve na igreja, é difícil, é difícil, é difícil. Não, Jesus está falando assim, não existe meio termo, não podeis servir a Deus e às riquezas. E o interessante é que o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, que cai em tentação. Ele está afirmando uma coisa. Ele está afirmando que se amar a riqueza, buscar a riqueza em primeiro lugar no coração, cai em tentação. Não tem como viver uma vida mais ou menos amando o dinheiro e querendo agradar a Deus. Porque em algum momento, se você assim fizer, você vai desagradar a Deus. Porque não pode, foi o que Jesus disse, não podeis amar a Deus e a riqueza. E o apóstolo Paulo fala, cai em tentação. Está percebendo como é sutil e perigoso a maneira que nós temos tratado com o dinheiro? O coração humano não consegue dividir lealdade plena entre Deus e o dinheiro. Não adianta nós tentarmos lutar contra essas coisas. Nós não somos fortes para isso. O dinheiro está aí. A história do dinheiro está aí. E agora para nós, líderes aqui da igreja, nós que estamos de frente de pessoas, se nós estivermos buscando estar, conforto, ou algum tipo de segurança, apenas tendo uma vida bem sucedida, nós não estamos servindo ao nosso Deus. Se você só sente conforto, se você só sente paz, segurança com o bolso cheio de dinheiro, nós não estamos de verdade servindo ao nosso Deus. Porque nós precisamos ter paz no nosso Deus. Nós precisamos ter conforto no nosso Senhor. Mesmo quando o nosso bolso está vazio. Jesus nos ensina mais uma coisa aqui, o apóstolo Paulo também.
nos ensina que nós precisamos fazer uma escolha. Nós somos chamados a fazer uma escolha entre o dinheiro e Deus. Servir a Deus implica em usar esse negócio de dinheiro como um instrumento. É como se fosse um aplicativo na vida. Sabe quando você se quer organizar suas finanças e você abre o seu celular e fala, acho que eu vou baixar um aplicativo porque esse aplicativo vai me ajudar muito. E você baixa aquele aplicativo ali, aquele aplicativo te ajuda a você organizar suas finanças, ou então a organizar suas rotinas, qualquer que seja. É assim que nós precisamos aprender a olhar com o dinheiro. Ele tem que ser apenas um aplicativo para essa vida, onde nós fazemos dele um escravo, para que nós vivamos a vontade de Deus. Amém. Nós não podemos deixar ele nos dominar, a ponto de ficarmos em dúvidas sobre nossa fé, sobre questões se Deus existe, se Deus não existe, se Deus é ou não é. Uma frase muito interessante que Martinho Lutero diz é: o dinheiro é um servo útil e um mestre cruel. É importante sim ter dinheiro. Que você hoje possa aprender a usar esse aplicativo, né, Edmar? Temos aprendido isso. Nossas aulas temos falado muito sobre isso, não temos? Amém. Porque é importante, meus queridos. Porque senão a gente vai ficar a vida toda escravo. E desagradando a Deus. Porque quando nós colocamos o nosso dinheiro no Senhor, no nosso Deus, quando nós colocamos nosso dinheiro que nós temos em nosso coração no Senhor, nosso Deus, nós aprendemos a viver nesse contentamento que o apóstolo Paulo está aqui dizendo. Esse contentamento de uma vida cheia, de uma vida plena, de riquezas de Deus, dos céus, onde nós podemos aprender a destinar os recursos que nos chegam, as pessoas, a igreja, aonde quer que seja necessário. Em 1 Timóteo 6,6 ele fala que de fato a piedade com o contentamento é sim grande fonte de lucro, porque lá tinha alguns mestres que estavam falando que estavam tentando fazer a obra como se fosse um lucro. É o que acontece hoje aqui entre nós também em muitos lugares. O cristão ele não é proibido de possuir bens, meus queridos. Não é proibido de termos dinheiro, mas é proibido sim de nós sermos deixar de ser possuído por isso. O apóstolo Paulo disse: o dinheiro é a raiz de todos os males. Foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse. Ele disse que o amor ao dinheiro. Ele não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós soubermos usar de verdade esse negócio chamado dinheiro, Deus fará grandes coisas em nossas vidas. Amém. Porque ele diz assim lá em Lucas, capítulo 14, que se a gente for fiel no pouco, ele vai nos colocar sobre muito. Aleluia. A fidelidade é você aprender a cuidar das coisas pequenas. Esse tal de dinheiro é um instrumento que deve ser utilizado como um escravo mesmo. De verdade, Deus espera uma coisa de nós como cristãos:
Ele espera que nós sejamos generosos e façamos as coisas justas. É como se nós fôssemos de verdade mesmo apenas um lugar de passagem desse dinheiro. Às vezes nós queremos só receber, né? E a gente já até falou aqui muitas vezes sobre o Mar Morto, né? Mas olha que interessante, o cacto é uma planta, ela vive no deserto. O cacto, ela suga a água toda do solo, do deserto. E ela vive no deserto. Mas ela produz espinhos ali, só espinhos. Deus não quer que sejamos assim. Ele quer que você usufrua desse bem e passe a outros. Nós devemos ajudar os necessitados. Assim como o apóstolo Paulo diz aqui a seguir na carta. E Tiago também nos diz. Tiago 2,15 diz: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e de alimento de cada dia, e alguns de vocês lhe disser, vão em paz, e esqueceram de alimentar-se e de satisfazer, sem porém lhe dar o necessário, de que adianta? Do que adianta a nossa fé, nossa vida de cristão? Porque aí ele completa, porque assim também a fé, se não for acompanhada das obras, ela é morta. Nós não somos cristãos para nos encher de dinheiro, gente. O bom samaritano, quando ele ajudou aquele homem que estava caído à beira do caminho, se você for perceber, se você for ler, ele tinha posses. Falei com os jovens hoje, ele tinha um cavalo, ele tinha dinheiro, a ponto de levar aquele homem que ele ajudou no caminho, numa hospedaria, e pedir para que cuidasse dele. E que se ainda tivesse mais gasto, ele iria pagar ainda para ajudar aquele homem. Olha que interessante, Lucas capítulo 10, versículo 32 e 33. Mas um samaritano viajando, chegou onde estava o homem, e ao vê-lo teve compaixão, aproximou-se, tratou as suas feridas, colocou óleo e vinho, itens preciosos da época, e cuidou dele. Depois colocou em seu próprio animal, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Eu gosto de colocar aquela foto ali, eu coloquei aquela foto porque o bom samaritano, para mim, ele tem uma imagem de uma pessoa muito bem sucedida. Porque parece que ele sabia o que fazer com aquele recurso que ele tinha nas mãos. Que ele sabia que ele tinha que ajudar pessoas. E assim ele fez. E no versículo 35 diz: no dia seguinte, ele deu ao dono da hospedaria 2 denários e disse: cuide dele, e o que gastar a mais, eu pagarei quando voltar. Poxa, gente, quantas pessoas Deus quer que nós ajudamos? Eu imagino que Deus quer que nós ajudemos muitas pessoas. Com certeza, essa é a vontade de Deus. E quantas vezes você tem orado: Senhor, que eu tenha esse recurso para poder ajudar? Quantas vezes você já fez essa oração? Quem aqui já fez uma oração assim? Senhor, dá-me recurso para que eu ajude pessoas. Todo mundo aqui acredita que já fez essa oração. Essa é a vontade de Deus. Eu acredito também que Deus quer fazer de você esse ente que passe o dinheiro e leve e socorra outras pessoas. E finalizando aqui, eu acredito que chegou o momento da gente olhar para o dinheiro com uma maneira certa. Nós estamos vivendo um momento neste mundo
aonde as pessoas só querem ver lucro, só lucro nas coisas. E nós cristãos não podemos entrar nesta visão do mundo, de querer somente ter lucro, só lucro nas coisas. Nós precisamos ficar com o nosso coração livre dessas coisas, fugir dessas coisas. E quem de fato nós estamos servindo? Quem de fato nós estamos servindo? Se é Deus ou é riqueza? Deus, com certeza, tem o desejo que você e eu sejamos dele. Amém. Todos os dias. Sempre. Hoje nós precisamos perguntar para nós mesmos. O dinheiro tem sido esse instrumento de controle na minha vida? O que eu tenho feito com o dinheiro que tem vindo à minha mão? Eu tenho orado antes de destiná-lo ao que deve ser feito? Ou ele está se tornando um Senhor na minha vida? Tem comandado as minhas decisões? Tem comandado os meus pensamentos? O que o dinheiro tem feito em nós? Quanto tempo nós estamos perdendo pensando em dinheiro na vida? Deus nos chama a fazer escolha, assim como nós aprendemos aqui, e Ele quer que nós façamos escolha consciente. Amém. Porque Ele quer encher as nossas vidas. Ele quer que as suas promessas se concretizem em nós. Ele nos convida a colocarmos Ele em nosso coração como Senhor, e como Senhor de nossas vidas, como Senhor também do nosso recurso. E Ele quer nos ensinar de tudo aquilo que nós recebemos, nós possamos fazer disso um instrumento de bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Tem muitas pessoas precisando. E nós podemos ser um canal, podemos ser esse elo de ajuda. Nós devemos aprender a dar prioridade a quem nós servimos. Se você serve ao seu Deus, abra o coração para dar prioridade a Ele. Não deixe o coração se encher de ansiedade, de preocupações, por causa desse objeto, dinheiro. Se você perceber que, de alguma forma, esse dinheiro tem dominado o seu coração, esse é o momento de vir a Jesus, entregar e dizer: Senhor, me ajude. Eu quero que o Senhor controle a minha vida. Eu quero ser livre de preocupações dessa vida, de preocupações que me tiram a paz. Declara a Ele hoje isso, meu querido. Declara com a sua voz, porque eu tenho certeza que Deus está desejoso a cuidar de nós. Você é o melhor de Deus nessa terra. E Deus tem muitas coisas a fazer em nós. Nós somos criaturas de Deus, criados, assim como o irmão Rony falou, criados em Cristo agora, irmãos de Jesus, com direito, somos adotados e somos filhos de Deus. Comprometa-se com a generosidade. Comprometa-se com a generosidade. Fala: Senhor, eu quero fazer desse recurso um meio de abençoar outros, de ajudar outros, de viver com fé e não se deixar ser dominado por esse mal.
apóstolo Paulo fala no estudo anterior que nós lemos, tudo é de Deus. Será que nós temos consciência disso? Porque as posses que você tem hoje, nós não iremos levar nenhuma delas para a eternidade. Elas são apenas canais de bênção que Deus nos dá para que nós venhamos destinar a lugares certos, que nós tenhamos essa consciência e procuramos viver em fé essa verdade, que possamos hoje sair daqui decididos. Eu quero que você confronte hoje o seu coração e não deixe mais o dinheiro controlar a sua vida. Você vai ter recursos, sim, mas creia que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Seja um mordomo fiel das coisas de Deus. Viva o contentamento. Olhe para o que você tem hoje. Fala: Senhor, muito obrigado, que o pouco que eu tenho, eu sou feliz. O Senhor sabe que o meu coração tem desejos de ter outras coisas mais, mas eu sou feliz, Senhor, pelo que eu tenho. Eu sou feliz pelo meu carro, eu sou feliz pelas roupas que eu tenho, eu sou feliz pela esposa, pela mulher, por tudo aquilo que me rodeia. Confesse, abra o coração, não endureça o coração. E no nome do Senhor Jesus, que cada recurso que você receber seja usado para glorificar o nome do nosso Deus. Vamos se colocar de pé. Eu não sei se você tomou alguma decisão hoje sobre essa área da sua vida. Quando eu estava fazendo isso aqui, eu me lembrei de uma frase que eu recebi quando eu fiz um serviço com uma pessoa. Eu fui pagar, essa pessoa segurou a minha mão e falou assim: não precisa pagar. Eu falei: como não? Você fez o serviço? Ele falou: nem tudo é dinheiro nessa vida. E eu me tornei amigo desse homem. Ele é um senhor de 70 anos de idade, é uma pessoa católica, e hoje é uma das pessoas que eu mais me agrado estar perto. Quando eu vou lá, a gente passa algum momento, conversamos sobre vários assuntos, política, religião e várias outras coisas. Porque de verdade o que ele queria de mim era amizade. Então nem tudo nesse mundo é dinheiro, meu querido. Nós temos que parar de olhar para o dinheiro como se fosse tudo nesse mundo. E não é. Tem outras coisas muito mais importantes e grandes para nós pensarmos e olharmos. E se você foi confrontado hoje a tomar uma decisão de sair desse lugar, de ser dominado ou escravo pelo sentimento desse maldito objeto chamado dinheiro, que o dinheiro seja um servo útil na tua vida, que você progrida, que você seja próspero com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Faça essa oração neste momento. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós comparamos aqui, Senhor Deus, o que o Senhor disse
lá no Evangelho de Mateus, com o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Ó Deus, nada mudou, porque a sã doutrina é o ensinamento claro do que o Senhor deseja de nós. O Senhor deseja que nós andamos, ó Senhor, em verdade, com o nosso coração controlado, guiado pelo Senhor. Porque assim como Salomão escreveu em Provérbios que os seus ensinamentos é saúde, é paz para o nosso corpo, assim também, Senhor, que nós de verdade aprendamos a colocar o Senhor como o Senhor e o mais valente sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos dominados por essas forças de dinheiro. Porque eu sei, eu tenho certeza, assim como a tua palavra diz, que o Senhor tem vontade e desejo de nos prosperar, de nos fazer prosperar. O Senhor tem pensamentos de nos fazer progredir. Que nesse dia nós possamos nos converter, Senhor, de verdade, para aquilo que é verdadeiro. Se há alguém aqui, Senhor, que está fazendo essa oração, está desejoso, Senhor, de mudar, que o Teu Espírito venha agora sobre essa vida, e que possa convencer e transformar, Senhor, esse coração para viver unido contigo, e de verdade, Senhor, receber o dom da salvação no coração. Oh Pai, nós Te amamos, nós Te servimos, nós queremos o Senhor. Limpa os nossos corações, salva-nos a cada dia, para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós fazemos essa oração e nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Pode tomar um lugar, pastora.